Seja bem-vindo ao canal do Marketing Jurídico da X3. Eu sou o Rodrigo Patrão e no vídeo de hoje eu vou ensinar você, advogado, um pouco mais sobre como você deve se comunicar dentro das redes sociais para conseguir novos clientes. Muitas vezes nós trabalhamos com escritórios que simplesmente colocam informação ali jogada de uma maneira totalmente fora da realidade da rede social e principalmente de uma maneira que não vai trazer clientes. Então acaba se tornando um trabalho que não vai ter efetividade e não vai te trazer retorno. Então no vídeo de hoje o objetivo é justamente esse. É fazer com que você entenda a maneira como você deve se posicionar na rede social e assim conseguir extrair resultado dela, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve e vamos pro vídeo. Primeira regra, evite jargões jurídicos. Não fale de um jeito rebuscado, não fale de um jeito que fique complexo para a pessoa entender. Seja mais simples possível, como se você estivesse se comunicando com um amigo. Então, sempre que nós falamos de rede social, é mais simples você falar de uma maneira simples. Por quê? Porque o simples, a pessoa que é mais rebuscada entende, a pessoa que é mais simples entende e todo mundo sai satisfeito do seu vídeo. Então, sempre que for criar conteúdos dentro da rede social, fala de uma forma simples, porque assim você vai conseguir atingir todos os públicos. Segunda dica para trabalhar na rede social: seja consistente. Tá? Então, comece a trabalhar de maneira consistente, mostre que você tem autoridade, mostre que você sabe do assunto. Por quê? Imagina o seguinte: você vai postar 2 vídeos por semana. Um vídeo é um vídeo que está em alta e o outro vídeo, o segundo vídeo, ele vai ser um vídeo de dica sobre perguntas frequentes que seus potenciais clientes têm. E você vai dividir dessa forma. Então, uma notícia que está em alta agora e uma dúvida frequente. Notícia e uma dúvida frequente. Com o tempo, seus vídeos vão ter mais credibilidade, porque as pessoas vão dar mais valor para aquilo que você está explicando. Então, a forma como você estrutura a sua estratégia e a forma como você mantém uma consistência já está excelente. E o que você precisa fazer para conseguir criar um conteúdo como esse? É só pegar o seu celular e fazer um vídeo aqui e pronto, é isso, acabou. Não precisa de mais, não precisa de nada mais elaborado. Quanto mais simples você fizer, quanto mais caseiro ficar o seu vídeo, melhor, porque mostra mais proximidade, entendeu? Quanto mais rebuscado, quanto mais técnico, mais elaborado, você vai precisar de uma estrutura maior, de um custo maior e automaticamente você deixa mais frio o conteúdo. Tá? Outra coisa importante, trabalhe muito os seus stories, tá? Trabalhe muito a criação de vídeos curtos, vídeos rápidos. Coloque ali pelo menos uns 5, 6 stories. Tá tomando um café? Põe o café. Tá fazendo um processo? Põe o processo. Tá indo pro fórum? Põe o caminho. Entendeu? Por quê? Porque isso daí vai fazer com que as pessoas comecem a consumir o seu conteúdo. E quanto mais a pessoa consome o seu conteúdo, mais você vai andando nas posições de empresa ou de pessoa que ela assiste dentro da rede social. Então, quando você postar um novo Stories, automaticamente você vai para frente, entende? Então, os Stories é uma ferramenta excelente para você sempre estar em destaque no feed do seu potencial cliente. Então, poste Stories com frequência, isso ajuda. Terceiro item, use storytelling, ou seja, crie uma história ou conte uma história, né, sobre alguma situação, algum case de algum cliente. Então, crie uma história que vai fazer com que as pessoas prendam atenção dentro daquele vídeo que você está produzindo. A história pode ser dentro do Stories, a história pode ser dentro do feed, a história pode ser dentro do YouTube. Não importa, crie uma história, monte uma história que seja relacionado àquilo que você está falando. Então, por exemplo, eu vou falar sobre uma notícia, coloco ali o que está acontecendo, conto a história da notícia, né, o que aconteceu, por que chegou naquele ponto, qual que é a sua opinião. Ótimo! Vai falar um pouco sobre alguma dica? Conta sobre uma situação de algum cliente e entra na dica. Tá? Então, isso que a gente chama de storytelling, você dá uma introdução para que a pessoa entenda qual vai ser o conteúdo. E isso prende a pessoa dentro do vídeo. Quarto item, não poste conteúdo técnico o tempo todo. Vai ter algum tipo de conteúdo que você vai ter que ser um pouco mais técnico, ser um pouco mais detalhista, falar de uma forma um pouco mais jurídica, mas não faça isso o tempo todo. Porque quanto mais técnico você fala, mais você afasta o público, principalmente se você trabalhar com um público que está na classe C, D, E. Então, principalmente quando você fala com esse público, quanto mais complexo é a sua comunicação, mais difícil é o entendimento. Então, não fique postando o tempo inteiro conteúdos técnicos. E o quinto item, incentive a pessoa a falar com você. Então, ou seja, o que ela acha? Qual que é a opinião dela? Incentiva a pessoa a sempre deixar a opinião dela nos comentários, incentiva a pessoa a entrar em contato com você para poder esclarecer um pouco mais as dúvidas. Então é por isso que sempre quando você vê um conteúdo na rede social, o pessoal fala assim, se você gostou, segue para mais. Por isso, porque você está dando alguma ação para que a pessoa continue em contato. Então se você concorda comigo, deixa um comentário, entende?
São essas chamadas que você precisa fazer para que as pessoas sempre mantenham uma comunicação com você. Por isso que a linguagem precisa ser adequada, por isso que o posicionamento precisa ser adequado, por isso que a forma quando você posta precisa ser adequada, para que tudo isso faça sentido depois. As redes sociais não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ela demanda um pouco mais de tempo, isso sim, mas quando você tem a estratégia certa, isso vai te trazer retorno lá na frente. Então é por isso que você precisa usar ela como algo, uma ferramenta fundamental para a sua empresa. Tá? Então tenha isso em mente, coloque isso em prática que eu tenho certeza que você vai ter um resultado positivo aí no seu escritório, tá bom? Se você precisar de ajuda, vou deixar o link da nossa equipe aqui embaixo para você falar com a nossa equipe comercial. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Até mais!